Vamos iniciar agora uma série de vídeos para tratar de motores, inversão do sentido de motor. Se eu ligar desta forma o motor, vamos supor que o motor vai girar neste sentido. De forma inversa, ele irá girar no outro sentido. Então o conceito é bem simples. Então vamos a uma primeira implementação. Nós vamos precisar só de duas pilhas, alguns fios e uma fita isolante. Como é que nós vamos fazer isso? Eu vou pegar as duas pilhas, colocar uma de frente com a outra e um fio no meio. Outro fio eu ligo no positivo. Outro fio eu ligo no negativo. Ficando bem preso, como é que eu vou ligar isso no motor? Preciso de dois botões. Um para cada sentido. Então se eu apertar um vai girar para um lado, se eu apertar o outro vai girar para o outro lado. Então como é que a gente liga isso? Cada um dos fios das pontas vai ligado a um botão. O fio central vai ligado em um dos fios do motor e o outro fio vai ligado na saída dos dois botões. Então eu vou botar numa trilha aqui. No meio. Um lado, do outro lado. Um lado, do outro lado. Esse é um circuito bem simples, né? Porque o fio do meio ele pega tanto uma pilha quanto a outra. Quando eu uso um botão, eu fecho um circuito. Quando eu uso outro botão, eu fecho outro circuito. Uma segunda forma de fazer uma chave inversora é usando um botão interruptor de 6 pinos. Vejam, ele é diferente do interruptor comum, que tem apenas 2 pinos, desligado e ligado. Ligado e desligado. E existe ainda os de dupla ação, mas que são com 3 pinos apenas. Na verdade, ele só inverte o positivo. O botão de 6 pinos, na verdade, ele faz a ligação de 2 polos. Então, quando eu viro para um lado, ele faz os 2 polos daqui e os 2 polos aqui. Então, o positivo e o negativo. Existem, claro, botões grandes como esse, que tem 3 estágios. Né? Um lado, desligado e outro lado. Existem os que são só 2 estágios, de um lado e do outro lado. E existe também alguns botões de tamanhos diferentes, como os normalmente encontrados em computador, que é um clique. Um lado, o outro lado. Um lado e o outro lado. Vejam, é um botão de 6 pinos também. Como é que eu faço essa ligação? O lado vem para cá e o outro lado.
central. E aí eu tiro. Um lado eu trago o vermelho para cima e o outro lado eu trago o preto. E aqui é o contrário. Um lado cá. Ou seja, quando eu virar para um lado, meu pino de cima, pino negativo, vai para esse lado. Quando eu ligo o pino positivo, vem para cá. Quando eu virar para o outro lado, o pino positivo está aqui e o negativo para cá. Okay? Mas aí eu preciso levar 4 fios até o motor. E existe uma forma mais fácil de fazer isso. Qual é a facilidade de fazer? Se eu só estou ligando um dos lados e o outro está desligado, eu posso fazer uma conexão entre eles. Eu conecto esse pino aqui naquele e esse pino aqui neste. E saio com os dois normalmente. O pino de cima, do lado de cá, ele vai sair para esse lado. Se for ligado a esse lado, ele sai para esse lado. E o pino de baixo, positivo, se tiver ligado, sair para esse lado, ele sai para esse lado. Se for esse lado, ele sai para esse lado. Então eu consigo inverter só levando 2 fios do interruptor até o motor. Vamos implementar e verificar como é que fica. O que nós ligamos? O motor está ligado nos 2 contatos e a bateria está ligada no centro. Ou seja, dessa forma, gira para um lado, mas não gira para o outro. Então o que nós temos que fazer agora? Fazer uma ligação. Girar para um lado e girar para o outro. Perfeito? Ou seja, eu tenho 2 fios chegando da bateria e 2 fios saindo do motor. Apenas aqui no meio eu tenho um cruzamento de fios. E aí eu vou ter um interruptor que permite que eu gire o motor para ambos os lados. Para iniciar esse novo circuito de inversão de motor, vamos já colocar na protoboard 2 botões e já ligar o motor nela. Vamos ver agora na tela o desenho do circuito. Muito bem. Então vamos começar a montar. Primeiro, nós vamos ligar os 4 transistores 2222A. Agora, nós vamos começar então com o primeiro transistor. Nesse primeiro transistor, a primeira perna, nós vamos ligar ela num lado do motor. Também vou ligar ela na terceira perna do transistor. Então, agora a perna base, a perninha do meio desse transistor, eu vou ligar também na perna desse transistor e as duas ligadas no botão.
E a terceira perna desse transistor é ligada ao primeiro transistor. Está concluído. Vamos ao segundo transistor. O segundo transistor, nós ligamos a primeira perna do outro lado do motor. A primeira perna desse transistor na terceira perna desse transistor. Da mesma forma que no transistor número 1, o transistor número 2 também vai se ligar com o transistor número 3 através de um resistor ligando no outro botão. A terceira perna do segundo resistor também é ligada na energia. Encerramos o segundo transistor. O terceiro transistor, vamos fazer ligação agora. A primeira perna dele é ligada no negativo. A segunda perna dele é ligada através de um resistor no botão. Já está, né? E a terceira perna dele é ligada no transistor 1. Também já está. A primeira perna dele é ligada no negativo. A segunda perna, através de um resistor, é ligada no botão. Também já está. E a terceira perna é ligada na primeira perna do segundo transistor. Também já está. Então os transistores já estão ligados. Os dois botões já estão ligados de um lado e o outro lado eles são ligados na energia. Os botões estão ligados agora e o motor também já está ligado. Então o que falta agora é só energizarmos a nossa protoboard. Vamos utilizar uma fonte de 6 volts. Aqui ela pode variar entre 5 e 9, não vai ter problema, depende muito mais do motor. Se vocês usarem uma fonte de 9 volts, aconselho que os resistores passem de 560 para 1K. Fonte ligada, vamos lá. Girar para um lado, girar para o outro. Nós vamos ver agora um novo esquema para inverter a rotação do motor. Um esquema bem interessante, baseado em relés. Então, nós vamos usar 2 relés de 5 volts. Lembrando que esses relés que nós vamos usar são relés de 5 pinos. Os 2 pinos que tem o terceiro no meio são os pinos da bobina. Vamos testar. O pino de entrada, o comum, e os outros 2 pinos. Nós vamos inverter a lógica para esse esquema. Nós vamos fazer o
comum será a saída. Nós vamos ligar a saída no motor e as duas polaridades nos outros dois pinos. Dê uma olhada no esquema. Muito bem, então vamos à montagem. Então, inicialmente, vamos colocar os dois relés na protoboard. Agora nós vamos começar as ligações. Então, inicialmente, nós vamos ligar dois fios positivos no botão. Cada botão tem o seu fio positivo. Positivos num relé, numa das pernas do relé. Na outra perna do relé, nós vamos ligar os negativos. Agora, nós vamos ligar o negativo na bobina. E o positivo da bobina, vou até marcar com branco aqui, eu vou ligar no botão. Vocês vão me dizer, pô, mas os dois estão exatamente iguais. Não vai girar para o mesmo lado? Na verdade, não. Por quê? Porque agora, quando eu ligar o motor, eu vou colocar um lado em cada um dos comuns. O positivo sai uma vez por cada lado. Então vejam que é um circuito simples, bastante inteligente e eficiente. Claro que ele usa dois relés, de vez uma chave, mas é um circuito bem inteligente. Vamos ligar a energia para fazer o teste. Positivo e negativo. Giro para um lado, giro para o outro lado. Um lado e para o outro lado. Vejam que interessante esse circuito. Ele faz com que esteja sempre ligado os polos negativos nos dois fios. Quando eu aperto um botão, um dos polos vira positivo e ele fecha a corrente. Tanto de um lado quanto do outro lado. Um outro detalhe, eu estou usando relés de 5 volts. Então meu motor suporta até 5 volts, a minha entrada é 5 volts. Mas eu poderia ter um relé de 12 volts com motor de 12 volts e uma entrada de 12 volts, sem precisar outra mexida no circuito. Então, como eu disse, um circuito bem interessante e bem. E esse é o projeto do inversor, ou melhor, da ponte H, usando os dois CI 555 e o potenciômetro. Então, na verdade, quando ele chegar na metade, o motor vai girar, começar a girar para o outro lado. Vamos testar? Motor girando, eu vou começar a girar o potenciômetro. Ó, chegou na metade, ele vira. Na metade ele vira. Vira para o outro lado. E é isso aí.